Olá, empresários e empresárias, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma gravação do Pode Contar Silveira. Estamos aqui com uma referência para mim. O cara é atleta, o cara é empresário, o cara é palestrante, o cara é autor desse livro maravilhoso. É André Heller, cara, campeão olímpico na nossa sede do Pode Contar Silveira. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aí para bater um papo maravilhoso. Poxa, Fábio, eu agradeço muito o convite. Na verdade, é uma oportunidade. Legal. Não só para a gente conversar aqui sobre temas relevantes, mas também é uma forma de te agradecer e assim agradecer a toda a equipe Silveira. Afinal de contas, eu sou teu cliente de longa data. Exatamente. Né? Nós fizemos, a nossa história já é muito bacana juntos. A minha empresa, ela deu uma guinada gigantesca a partir do momento que eu te encontrei, encontrei a tua equipe, e eu não tô aqui, gente, tá? Não tô aqui um papinho para te agradar ou agradar tua empresa. De fato, nós nos profissionalizamos aqui dentro. Que bom, cara. Fico feliz em ouvir isso. Estamos aí para isso mesmo, né? Para alavancar empresas, ajudar empresários a se tornar melhores, e as empresas impactam pessoas, né? Então Sem muito dúvida. disso que é o nosso propósito maior, né? Acreditar genuinamente no potencial das empresas e das pessoas. Perfeito. E eu trago aqui também um agradecimento da minha sócia, que é a minha esposa, que é a dona do meu coração. É isso aí. E não é uma tarefa fácil. A sua câmera é aquela lá, você pode aproveitar e fazer. Então, a Marcele também te manda um abraço, muito feliz com essa oportunidade. A Marcele está dando aula em um dos pilares da nossa empresa, né, que nós constituímos aqui com vocês, que é Esporte e Educação. Então, a Marcele também te manda um grande abraço e muitos agradecimentos. Legal, legal. Gente, para quem, né, conhece, que é notória a história do André, um campeão olímpico, sabe muito de performance, de equipe, né? Foi, né, acho que foi eleita, né, historicamente, você participou da equipe talvez mais vitoriosa. Como que era mesmo o título? Nós recebemos um reconhecimento das maiores autoridades do esporte no mundo como a equipe mais vitoriosa, ou a melhor equipe de todos os tempos na história dos esportes coletivos. Aqui é importante fazer uma observação, não sei se realmente fomos. Sim. E nunca tive a pretensão de saber se de fato isso aconteceu, mas recebemos esse reconhecimento. Só se isso é fruto de resultados, né, cara? Então, assim, não tem muito o que discutir, né? Vocês são multicampeões, é uma equipe que, né, do vôlei brasileiro aí que teve uma fase, vamos pensar assim, que foi campeão de tudo. Sim, nós ficamos 8 anos praticamente. Então, não são 2 dias, né? São 2 ciclos olímpicos inteiros, né? E depois a seleção brasileira ainda continuou no auge, campeão olímpico em 2016. Mas o interessante disso tudo, né? Porque a gente fala muito sobre resultados. Obviamente que esse reconhecimento veio através dos resultados. Entretanto, e isso é uma bandeira que eu levanto, né? Por mais que, se você colocar no Google lá o nosso histórico, o meu currículo como atleta, aparecerão só os resultados, os bons resultados, as conquistas e os títulos. Mas se eu fizer uma contabilidade esse balanço patrimonial não vai ser tão favorável. Derrotas e vitórias, eu tenho quase certeza que eu perdi muito mais do que eu venci. Né? A questão do atleta e o esporte é muito notório, isso é muito evidente, é que a diferença entre aquele que perde e ganha é que aquele que ganha tentou mais uma vez. Né? Só que ele ajustou. Né? O erro é parte importante do processo. Isso, inclusive, no empreendedorismo, a gente fala muito sobre isso. Né? Um processo de iteração ou iterativo. Né? Você vai para o mercado, você testa, você ajusta e você vai tentar de novo. E isso, a vida do atleta é essa. Né? Todos os dias ele precisa treinar e tentar ser melhor do que ele foi no dia anterior. Exatamente. E, André, falar um pouquinho sobre os seus projetos hoje aí para a gente, né, não pular esse assunto, para depois a gente mergulhar em alta performance, em dicas né, que tem a ver com o seu livro. Está aqui, né, o livro do André, que tem muito de empreendedorismo, liderança e alta performance, né, que é o que você fez na sua carreira esportiva. Mas conta um pouquinho, porque você tem um projeto, a sua empresa é um projeto lindo, né? Falam assim, as pessoas se conectam com propósitos, com projetos de vida e tal. Então, a sua empresa ligada à educação
em todos os sentidos, né? Usando o vôlei como instrumento. Conta para o pessoal aí que de repente não enxerga isso, não conhece o seu método, mas conta um pouquinho do que você está entregando nas escolas aí, como um complemento de educação surreal, assim, que eu estou acompanhando, e fico até emocionado quando você conta as histórias Sim. que estão acontecendo ali no dia a dia da sua empresa ligada ao esporte. Legal. Assim que eu me reconheci como um atleta profissional, eu tive que abrir uma empresa, até porque um atleta hoje ele trabalha com uma remuneração específica do atleta, mas também através da empresa ele tem o uso de imagem. Sim. Então eu sempre tive uma empresa. Quando eu vim para Campinas, entendi que Campinas seria a minha cidade, nós resolvemos fechar a minha empresa que tinha a sua origem lá no Rio Grande do Sul e abrir uma empresa aqui em Campinas, e assim que eu te encontrei, inclusive. 2017, né? 2017, parece 2017. Obviamente que o nosso trabalho vem antes disso, mas a Heller Educação Corporativa nasceu aqui contigo, na verdade. Né? Então, nós temos 2 pilares na empresa. O primeiro pilar, não por ordem de importância, é o que a gente chama de esporte e educação. Eu e a Marcele, minha sócia, minha esposa, temos um projeto de voleibol, um projeto social de voleibol em Minas Gerais, na cidade da minha esposa, Lavras, há mais de 15 anos, e por lá já passaram mais de 5 mil crianças. Legal. É uma parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei, é um projeto que chama Viva Vôlei, é reconhecido pela Unicef, porque é um método, é um projeto da Confederação Brasileira de Vôlei, só que nós embalamos e colocamos o nome da Marcele. Então, chama Viva Vôlei Marcele 11, funciona lá. É um projeto social que agora é autossustentável. Né? Nós somos, durante muitos anos, mantenedores. O nosso coordenador pedagógico fica lá em Lavras, Minas Gerais. A partir dessa experiência num projeto social com iniciação de vôlei, nós entendemos que também nós, como... Não vou dizer ex-atleta, não gosto muito dessa palavra, porque ex é muito traumático, né? Nós somos pós-atletas. Estou né? muito novo ainda, né? Muito novo para ser isso. Né? Nós saímos do esporte, mas o esporte não saiu da gente. Inclusive a Marcele é atleta também, seleção a Marcele brasileira. Era mais fominha do que eu, assim, muito mais habilidosa do que eu, inclusive. E a partir dessa experiência de muito tempo lá, iniciação esportiva no voleibol, nós também entendíamos que a iniciação esportiva não precisava ser só uma questão social, mas sim um negócio. E aí pegamos esse método, que na verdade usa o minivôlei, um método de ensino de voleibol reconhecido pela Federação Internacional, embalamos numa abordagem nossa. Então, o método não é nosso, ele é um método amplamente reconhecido, minivôlei, mas nós colocamos a nossa embalagem, a nossa abordagem, que é baseada em 3 pilares. Primeiro, conexão. Construção de conexão com os alunos. Para quê? Para construção de relacionamentos de confiança. Show. Segunda questão. A terceira é, a gente se conecta, a gente constrói um relacionamento de confiança para que o aluno, seja uma criança, um jovem, um adulto, se sinta seguro para ele escolher intencionalmente e ativamente aprender. Então, nós usamos o vôlei, o mini vôlei, todas as técnicas, atividades, todo o planejamento de aula, isso não é muito engessado na nossa parte. O que é inegociável? Esses 3 componentes. Construção de conexão, para construção de confiança, para que o aluno se sinta seguro. Nisso tudo, nós estamos assim, batendo recordes de alunos. Cada ano o projeto cresce. Temos 2 núcleos aqui em Campinas, em parceria com uma grande escola particular, que é o Liceu Salesiano, e também dentro da Academia Bodytech do Shopping Dom Pedro. E esses 3 componentes são inegociáveis em relação aos nossos professores. Temos uma estagiária também. É essa a nossa vantagem competitiva, sabe, Legal. Fábio? Porque ensinar voleibol tem várias maneiras, e aquelas maneiras que não existem serão inventadas. Né? Atividades, técnicas, estratégias. Agora, a abordagem em relação à conexão, com construção de confiança e segurança com os alunos, a gente não abre mão, e a gente entende que é a nossa vantagem competitiva. Legal. É um projeto lindo mesmo, que a gente está acompanhando o crescimento dele. De repente, do nada, cara, tá lotado, e os resultados vêm acontecendo, porque tem depoimentos de pais que você já me contou, que são muito bacanas. Nós viramos até um projeto, um programa formador, né? Já temos atletas
aqui no Vôlei Renata, temos atletas no Clube Fonte, temos atletas na Hípica, temos atletas no Canadá e nos Estados Unidos. Olha, que foram estudar, né? Estão fazendo faculdade porque conseguiram uma bolsa no vôlei, com o esporte. Olha que bacana. E o outro lado é esse lado, né, cara, de palestrante, de alta performance, de mostrar esse caminho para muitos empresários e profissionais de dentro de empresa, que tem muito a ver com essa base, né, de tudo que você viveu na vida. E depois também é um cara extremamente estudioso, que já fez inúmeros cursos, se desenvolveu e gosta muito dessa parte técnica. Que um dos frutos é o seu livro maravilhoso aí, que fala bastante de performance, né, de ter intenção, né, de conjunto de comportamentos e coisas que levam as pessoas a alta performance, a sucesso, a ser resiliente. Cara, conta um pouquinho de quando surgiu essa ideia, quais são os principais pilares do seu livro aí, para a gente poder usar e abusar um pouquinho desse seu conhecimento, daquilo que você entrega nas suas palestras. Passa para a gente aí isso, que é muito rico. Eu já vi muitos pedacinhos, a gente fica curtindo ali. Você já fez uma palestra para a gente aqui no meio da pandemia, né, online, para todos os nossos colaboradores, mas passa um pouquinho aí desses principais pilares, daquele ponto que você acha assim que é o principal dessa construção que você está fazendo aí e levando esse impacto para muitos colaboradores, muitas empresas. Perfeito. Desde sempre, desde que minha carreira engrenou, digamos assim, eu comecei a perceber que eu era chamado por algumas organizações, inclusive os patrocinadores dos times pelos quais eu passei, para falar com seus colaboradores e tal. Eu comecei a entender que tinha alguma coisa ali. E também comecei a pegar gosto por isso. Porém, como um atleta cujo mindset é de treinamento, de entrega, eu também entendia que, para eu entregar cada vez melhor para essa organização, eu preciso de estudo, que é o treino para o atleta, né? Então, fui estudar. Então, todas as formações que você possa imaginar em relação a apresentações, a retórica, a storytelling, a oratória, tudo eu fui fazer para fazer boas entregas. Eu não queria ser simplesmente, depois da aposentadoria das quadras, não queria ser um ex-atleta com palestra motivacional. Não há um julgamento de valor aqui, mas eu não entendia que deveria ser assim. A minha abordagem é extremamente pragmática. Legal. Não entrego receitas de sucesso ou fórmulas mágicas ou poções mágicas, porque nós sabemos que isso só existe no mundo online. Sim. No mundo offline, nos bastidores, é vida real. Muito mais pragmático. É vida real. Então, esse pilar da empresa, que nós chamamos de educação corporativa, tem palestra, sim, mas tem treinamento, tem imersão, tem workshop, e nós trabalhamos também com assessments bem consolidados no mercado. Agora, Fábio, tem muita sinergia entre o esporte e o ambiente organizacional. Primeira questão fundamental, e aqui eu vou chover no molhado, é a colaboração. Eu acho lindo quando você usa essa palavra colaborativo, né? Ambiente colaborativo. Exatamente. Um ambiente colaborativo. Poxa, André, mas é fácil, você participou de uma modalidade, ou melhor, de um esporte coletivo que é o vôlei. De fato, o voleibol é um esporte puramente coletivo. Todos os esportes são. Existem algumas modalidades individuais. Agora, os esportes todos são coletivos. Mas os 100 metros rasos no atletismo, essa é uma modalidade individual, mas o atletismo é um esporte coletivo, porque além do atleta tem o técnico, o preparador físico, o fisiologista, o nutricionista. Então, sempre é colaboração, sempre é colaboração, sempre é um trabalho de equipe. E hoje eu falo com muita tranquilidade, mesmo que pareça um clichê, é que a colaboração é a tecnologia mais poderosa de todos os tempos. Aquilo que nós fazemos juntos, a gente não consegue fazer sozinho. Não tem jeito. Eu participei da seleção mais vitoriosa de todos os tempos. Sim. Nós realizamos coisas extraordinárias. E aí o senso comum automaticamente pensa que nós éramos atletas extraordinários. Não. Esse é um ledo engano. Nós éramos bons atletas, alguns muito bons, alguns excelentes. Mas somente quando nós escolhemos de maneira intencional e ativa trabalharmos juntos,
nós realizamos coisas extraordinárias. E nós fizemos isso durante 8 anos. Poxa, André, e depois desses 8 anos, vocês se tornaram atletas extraordinários? Não, não, porque nós éramos muito bons, excelentes, ótimos, somente quando juntos. Inclusive, depois do título olímpico em 2004, todos nós da seleção olímpica de ouro fomos jogar na Itália. Todos. A Itália é o NBA do voleibol. Sim, sim. Referência, né? Cada um em um time. Eu lembro muito bem de ter sido contratado o presidente do time, que lá chama de Società, é uma sociedade, encantado com a minha performance, meu desempenho na seleção. Eu lembro muito bem dele falando, olha, estou te contratando porque você joga de uma maneira extraordinária na seleção. E a maioria de nós, pouquíssimos de nós, talvez 1 ou 2, realmente tiveram desempenhos extraordinários na Itália. A maioria de nós caiu porque nós éramos muito bons juntos. Cara, isso é maravilhoso. Né? Isso é fenomenal, né? Porque na seleção a gente construiu uma cultura de exigência, uma cultura de desempenho e automaticamente, ou até antes disso tudo, nós construímos uma cultura de treinamento e de aprendizagem. A consequência dessa cultura foram todos os resultados. Cara, é impressionante isso, assim, e a gente vê nítido, né? Eu acho que é muito legal quando você assiste uma palestra ou ouve dicas e depoimentos de quem estudou muito sobre, mas também viveu muito sobre alta performance e desempenho de equipe, né? Sim. E isso faz toda a diferença. Falou, não, peraí, eu não li um livro e estou traduzindo para você. Eu vivi essa história, né? Mas então, o conhecimento empírico também, não, na minha concepção, não serviria só, porque eu precisava embalar tudo isso para entregar de uma maneira muito eficiente para as organizações, né, Fábio? Então, você acompanhou a nossa jornada, eu e a Marcela, em um determinado momento, lá no início da empresa, nós dois voltamos à faculdade e nos graduamos em gestão do empreendedorismo, para entender e embalar todos esses conhecimentos, né? E até hoje, parte da nossa jornada diária é de estudos, porque o ambiente organizacional, ou melhor, o ambiente colaborativo, ele é muito dinâmico. Ele está sofrendo transformações nunca antes vistas, numa velocidade exponencial, digamos assim. Então, o que a gente fazia ano passado, talvez não tenha sentido esse ano para a gente conseguir resultado. Então, é um ambiente que a gente chama de mundo VUCA, um mundo bunny, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e é necessário que a gente se capacite de maneira continuada. Aliás, eu falei da colaboração, um componente fundamental para o ambiente organizacional, e não só para a organização, para a entidade, mas para qualquer profissional que queira resultados, é o lifelong learning, o aprendizado para a vida, capacitação continuada ou aprendizado contínuo. Aquele profissional ou organização que não entender que a capacitação continuada é um impositivo nos dias atuais, vai se tornar obsoleto no mercado. E fala muito isso do seu livro, né? Por exemplo, assim, sobre comportamentos e ações, né? Você vivendo durante 8 anos, pelo menos, né? Numa das equipes mais vitoriosas, tal. Com certeza, dentro desse estudo também, você foi validando algumas coisas que você via de comportamento. Cara, eu via que o cara tinha tal comportamento, tal situação, e ele ia lá e fazia e tal. O que você tirou disso? Assim, você tem algum destaque de comportamentos e ações que levaram essas pessoas de mais alta performance a chegar onde elas chegaram? Tem. Você lembra alguns que você pode destacar assim, pra gente? Primeiro a gente precisa ratificar aqui, é a base do meu trabalho, é entender que a maior parte dos gaps em um profissional e numa organização estão nos comportamentos. Comportamento constitui a base do desempenho da performance de qualquer profissional de qualquer organização. Existem estudos bem consolidados no mercado, como o da Personal Page, do Instituto Gallup, que apontam os comportamentos como componentes ou como o componente que pode representar vantagem competitiva. Ao mesmo tempo que representa a vantagem competitiva, é onde está o gap, onde está a deficiência. Não adianta você ter uma habilidade técnica se você não conseguir demonstrar a intenção, ou não só a intenção, se você não conseguir compartilhar isso com a sua equipe, com a outra pessoa.
começa tudo no comportamento. Não estou dizendo que competências técnicas não são importantes, mas, para começo de conversa, são os comportamentos que definem o sucesso de um profissional. Fábio, eu indico fortemente um componente que eu até chamo de estratégia para qualquer profissional ou qualquer empresa para começo de conversa, que para o profissional eu chamo de autoconhecimento ou para a empresa é autoconsciência. O autoconhecimento é a habilidade que pavimenta o caminho para todas as outras habilidades passarem. Cara, é impressionante isso. Eu estava falando hoje de manhã sobre autoliderança, antes de liderar, né? Exatamente. É mais ou menos como se fosse o autoconhecimento antes de conhecer o próximo. Exatamente. Né? É muito importante que se conheça. Então, a gente parte da premissa que para eu gerir o ambiente externo e todos os seus componentes, eu primeiro preciso aprender a gerir o ambiente interno de uma maneira mais específica e didática falando. Eu preciso entender como eu penso, qual é o meu padrão de pensamento, qual é o meu padrão de crenças, quais são as minhas respostas emocionais que têm origem naquilo que eu penso, e a origem dos meus comportamentos são as minhas respostas emocionais ou aquilo que eu sinto. É o bom e velho e poderosíssimo modelo iceberg, né? A base do iceberg, abaixo da superfície que ninguém vê, é aquilo que eu penso. Ainda abaixo da superfície é aquilo que eu sinto. E já acima da superfície estão os meus comportamentos e os meus resultados, que é aquilo que a gente enxerga nos outros, são comportamentos e resultados. Porém, a origem está no pensamento. A origem está nas minhas respostas emocionais. Eu preciso entender como é que eu penso. Só que tem uma questão aqui, Fábio. Pensar sobre o pensamento, por vezes é chato, porque eu preciso assumir um papel de observador. Sim. É como se eu saísse do meu corpo e olhasse para mim lá embaixo. Falei, poxa, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu não estou engajado na empresa onde eu trabalho? Sim. Por que eu não consegui vestir a camisa? Quais são os meus comportamentos? Fui demitido. Não adianta apontar o dedo e olha, aquele chefe não gosta de mim, aquela empresa não me valorizou. Primeiro eu olho para o espelho, depois eu vou olhar pela janela, parafraseando Jim Collins. Mas é fundamental isso. Só que, infelizmente, banalizaram o autoconhecimento, né? Virou historinha de autoajuda, que eu gosto muito. Mas por trás tem muita ciência, né? Muita ciência. Eu acho legal fazer isso, primeiro baseando a ciência. Vocês vão fazer isso, cara, porque a neurociência ativa tal coisa e tal, e é importante. Levanta, grita e acorda. Sabe assim, para você depois entender o porquê você está fazendo aquilo. Não adianta entrar numa banheira de gelo todos os dias, 5h12 da manhã, e achar que vai solucionar. Não estou aqui julgando se é uma forma do cara ativar, ótimo. Exatamente. Não estou julgando o impacto fisiológico. Sim. Eu estou dizendo só que a gente precisa pensar o porquê. Não dá para ser sem querer, né, Fábio? Não. A gente precisa ser de propósito. E para fechar sobre o autoconhecimento, eu quero fechar com uma frase do Jung que, para mim, ela é sensacional e ela traduz os benefícios do autoconhecimento. O Jung tem uma frase que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai reger a sua vida e você vai dizer que isso é o destino. Pois é. Olha que sensacional. Peraí, precisa ser tudo consciente. Sim. Precisa ter estratégia, né? Porque a gente escuta muito aquela conversa assim, não dá para ter plano B. Não, se você tem plano B é porque você não acredita no plano A. Por que não dá para ter plano B? Sim. Porque desistir só por desistir é uma coisa, mas você optar estrategicamente por um outro caminho é importante. Você precisa ter hora mudar a rota. Exatamente. Então, ou ajustar a rota. Né? Só para exemplificar o quanto é importante você construir essa consciência, ou essa autoconsciência, ou até mesmo o autoconhecimento. Cara, é impressionante. Um dos pilares do seu livro é o desenvolvimento também de competências, né? Você fala muito, né, disso como um tema central, né? E como que você acredita que as pessoas desenvolvem competência, né? E entre as competências, vamos pensar treináveis, talvez, né? Seria talvez, se você fala, desenvolvimento de competência, você fala, acredito que talvez eu não nasci com aquela aptidão,
mas que nem muitos falam ainda, pô, o sucesso também é treinável, né? Sem dúvida. Então, o que você fala aí no livro para a gente conhecer um pouquinho mais sobre competências, né? E como desenvolvê-las, assim, se você tem alguma que você destaca de forma maior, como que você lida com essa questão de competências, de desenvolver legal, competências? Fábio. Poxa, essa é uma questão muito importante, né? Muito importante. Eu, quando comecei a jogar vôlei, fui buscar o esporte porque eu sou asmático e assim sempre serei. Aí fui fazer a natação, não deu certo, afundava na piscina. Tinha todas as ites de um garoto gaúcho, sinusite, rinite, frescurite, segundo a Marcele, muita frescurite. E aí eu fui me empurraram pro basquete porque eu era mais alto, mas não deu certo, eu era muito desengonçado, meu apelido era Ganso, né? Imagina, olha que carinhoso, que apelido carinhoso, né? Então, tinha mais perna e braço do que o resto. Exatamente, mas os meus olhos brilhavam pelo vôlei porque o meu pai jogou vôlei. Na minha cabeça ingênua, eu pensei, meu pai jogou vôlei, eu tenho vôlei no sangue, eu vou aprender rápido, ler do engano, tentei entrar no time da escola, não deu certo, não me aprovaram. O professor falou assim, vai buscar uma outra atividade, nem me indicou outro esporte, porque realmente eu era muito desengonçado, eu não tinha repertório motor. Na mesma semana, eu fiquei sabendo de uma peneira num clube, fui para esse clube fazer uma peneira de vôlei só para conhecer o clube, nunca tinha entrado num clube social e acabei passando. Olha, para a surpresa de todos os 200 e poucos atletas que estavam lá, eu fui um dos 3 aprovados. E, sobretudo, para minha surpresa. Eu achei que era pegadinha, inclusive. Sim. Eu cheguei lá e perguntei para o técnico, não, vocês estão erraram, né? É um outro André Hiller. E ele falou, poxa, mas você não é um garoto que tem asma? E minha voz até afinou, né? Eu falei, sim, sou eu. E ele falou, não, você passou mesmo. Eu falei, professor, me explique o que está acontecendo. Não passei na escola, né? E me chamou muita atenção, Fábio, porque ele falou assim, André, além de você ser um dos garotos mais altos aqui, e tinham outros mais altos que eu, inclusive, a gente viu em você um talento. Isso me chamou muito a atenção, sabe? Faz bastante tempo isso. Década de 90. Hoje a gente fala sobre talento. Sim. Naquela época se falava muito pouco sobre isso. Eu escutava talento, né, Fábio? Talento era uma coisa que quando eu tentava fazer uma coisa, jogar futebol, as pessoas falavam assim, vai mais rápido. Talento, era só assim que eu escutava. Sim. Talento, né? Vai, acelera, talento. Análise do talento. E eu falei, professor, mas o que é esse talento que você está me falando? Ele falou uma coisa muito legal para mim, André. Talento, de uma maneira didática, eu era um jovem, ele falou assim, talento é como se fosse uma semente dentro de você. Todo mundo tem. Alguns têm talentos para algumas coisas, outros para outras coisas. A gente entende que você tem um certo talento para o esporte. Eu falei, professor, mas não estou entendendo. Ele falou assim, André, talento é potencial. A gente não está dizendo que você vai jogar vôlei de fato, mas você apresenta um potencial. Então, por que eu estou contando essa história? Porque descobrir aquilo que você tem de potencial ou quais são os teus talentos, isso é primordial. Então, primeiro processo, primeiro passo que eu indico para qualquer profissional ou organização é a identificação dos talentos. Todos nós temos. A gente tem uma organização americana muito importante, a maior organização de análise de pessoas do mundo, 60 anos de pesquisa, 35 milhões de pessoas já fizeram os assessments de diagnóstico de talentos. Sim. Eu tenho essa formação, é um dos cursos que nós aplicamos, e é muito bacana, porque você identifica seus talentos. Entretanto, a gente precisa sempre saber que talento é potencial, não é promessa. Sim. Eu tinha um talento pro vôlei, mas para um talento virar uma competência, aí sim, nós precisamos investir tempo, dedicação, energia, inclusive na aquisição de outras habilidades que vão gravitar no entorno deste talento. Assim você transforma um talento em competência, ou um talento em força. Então, o primeiro passo, que é fundamental, é a gente identificar quais são os nossos talentos. Alguns indícios bem bacanas, bem legais assim sobre identificação de talentos. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não vê a hora de fazer de novo, aquilo que as pessoas te reconhecem. Natural, né? Olha que legal. Então, o conceito, tu matou. O conceito de talento para o Instituto Gallup é padrão natural e recorrente de pensamento, sentimento e comportamento. Pronto. Então, ficar ligado, parar para pensar sobre isso. Olha, o que eu faço bem, o que eu estou louco para fazer de novo amanhã.
o que as pessoas me reconhecem, como as pessoas me reconhecem. Poxa, André, você aprendeu rápido a dar uma manchete. André bloqueia bem. Então, isso são indícios de talentos. Mas, de novo, talento é potencial. Para virar uma competência, a gente precisa investir tempo, dedicação e adquirir outras habilidades, ou melhor, um repertório que vai gravitar no entorno desse talento para que esse talento se transforme em competência ou em força. Cara, você vê como que não sei se pegaram a chave hoje, que brinca, né? Assim, né? Pegou a chave, vê se você pegou a chave, mas como isso, né? Você traduzindo para um momento que descobriram o seu talento, né? E depois toda a sua história de desenvolvimento de competência, né? Dentro de um ambiente corporativo, né? Então as pessoas muitas vezes olham o que você é bom, talvez seja a altura, a capacidade de ganhar força. Sim. E o resto você tem que construir, né? Construir muito. E é uma construção. Essa palavra assim, ela fica no meu vocabulário, no meu repertório diário. É uma construção, não é só uma aquisição. Você precisa construir, né, Fábio? Construir. Sim. É uma construção. Se você não investir na construção, talvez seja sempre um potencial, né? Sim, não, sempre. E vamos pensar entre os esportes mais populares, como o vôlei e o futebol, quantos e quantos acompanham algum clube e falam, nossa, você lembra aquele talento lá da Copinha São Paulo? Cadê aquele menino? Tipo, exatamente. Né? Com 22 anos já... Nunca tornaram-se realidade. Exatamente. Né? E ao contrário existe também, né? Muito. Como você falou. Cara, ao contrário existe, sabe aquele mediano? Exatamente. Eu acho que era meu caso, viu, Fábio? Eu não era nem mediano, eu era abaixo da média, certeza. Porém, logo no início eu entendi que o meu diferencial competitivo seria a capacidade de me dispor ou estar disponível ao aprendizado constante. Então, ouvi isso a minha carreira inteira e me reconheço assim. Nunca fui o mais habilidoso, o mais talentoso, com aquela técnica apurada. Porém, eu estava ali sempre disposto a aprender. E também entendi, viu, Fábio, num ambiente organizacional isso vale ouro. Cara, lógico, vale ouro. Porque entendi que a minha força também era colaborar. Eu entregava o que eu tinha de melhor e junto iam as minhas limitações. Nas minhas limitações eu sabia que eu podia contar com outro. Isso é colaboração. Perfeito. Eu entrego minhas habilidades, meus talentos, minhas competências, meus conhecimentos, mas junto vão também as minhas limitações. E você escolher intencionalmente precisar do outro é muito poderoso. Porque precisar você precisa. Com certeza. Querendo ou não, sabendo disso ou não. Agora, escolher intencionalmente, olha, vem cá, eu preciso de você, você me completa, você me complementa, isso é muito poderoso. E falo com muita tranquilidade que, para mim, no meu ponto de vista, essa cultura de escolha intencional, de precisar e necessitar do outro, é o que fez da nossa seleção a melhor seleção de todas. Cara, e muito assim também dos exemplos que vocês têm, né? Pô, queira ou não queira, foram todos esses anos com o Bernardinho, que é referência de conteúdo de liderança e tal, e um exemplo que muita gente conhece também sobre a capacidade dele de liderança e tudo que vocês também aprenderam com ele, né? Então, o que é um líder também? Eu acho que os melhores líderes que a gente vê no mercado ou na história, né? Eles sempre serviram muito. Significa o quê? Colaboraram muito. Né? Então, eles não tinham só aquela autoria. Assim, normalmente eu brinco e falo assim, organograma é porque é uma organização, né? Não é podernograma. Exatamente, né? Então, normalmente, o líder é aquele que mais colabora. O líder é aquele que mais serve, né? aquele que mais entrega. Então vocês tiveram isso à flor da pele, eu acredito, né? Sem dúvida, obviamente. E como que vocês não iriam colaborar? Obviamente, eu digo por mim, eu tenho muitas cicatrizes de chicotadas no lombo, né? O Bernardo era um líder muito exigente, mas ele fazia algo como ninguém, ele extraía o nosso melhor. Muitos ficaram pelo caminho, porque ele se convoca
mais do que 12 atletas, só 12 atletas vão para a competição. Então, muitos caíram, assim, de fato, de não resistir à cobrança, à exigência. Mas ali os atletas que foram escolhidos, realmente ele conseguia tirar o nosso melhor. Agora, como ele fazia isso, era implantando ou até incrementando uma cultura de doação e entrega todos os dias, repetidamente. Tinham que ser exigentes igual a ele. Exatamente, né? Exatamente. Mas para isso acontecer, a gente precisava de muita confiança. Sim. Então, porque as exigências naquele caso, no nosso caso, eram duras. Sim. Eram duras. Só que a gente já tinha tanta confiança. Ou melhor, nós construímos um ambiente de tanta confiança que o mandar plantar batata, estava tudo bem, eu vou, mas nós vamos juntos. Sim. E porque a gente está construindo algo que eu sabia, se em algum momento eu estivesse fraquejando, porque acontece, de eu não estar num bom dia, estou cansado, não consegui entregar o melhor resultado, eu sabia que os outros iriam me suportar, no sentido de me dar suporte. Sim. Me dar suporte. Mas não era passando a mão na minha cabeça, era me distendendo, me encorajando, me provocando, porque uns precisavam dos outros. Pois é. E uma palavra que me veio assim, ouvindo toda essa história, eu acho que eu queria que você fizesse um pouco de conexão com ela, em alta performance de esporte com a alta performance de dentro das empresas, cara, que é a disciplina. O que você acha que essa palavrinha, essa característica, vamos pensar, não sei nem se é comportamento, né, interfere no que você viu lá na sua história como atleta profissional e o que você vê nas empresas hoje em dia? O que ela faz? O que ela impacta? O que você viu da sua história que tem a ver com disciplina? Legal. É uma palavra tão bacana, né? É um componente tão importante. Posso até dizer que é uma estratégia. Em algum momento dos últimos anos eu ouvi uma historinha, não sei se tem significado etimológico nisso, mas eu ouvi uma historinha dizendo que aquele que tem disciplina é o discípulo de si mesmo. Olha que legal. Exatamente. Na verdade, a disciplina, para a gente traduzir de uma maneira bem tangível, é a capacidade de dizer não. Não para aquilo que não agrega mais valor, não para aquilo que não gera resultado. Então, eu quero emagrecer. Muita gente quer isso. Sim. Né? Eu quero emagrecer. Então, comer uma pizza agrega valor ou gera resultado nesse meu objetivo de emagrecer? Não. Então, é não. Sim. Né? Porque disciplina tem a ver todos os dias repetidamente com decisões. Quando eu tomo uma decisão, sempre envolve uma cisão. Eu tomo uma decisão de ir para um caminho em detrimento de outro. É muito importante, é muito importante. Desde que, e aqui eu quero quebrar um paradigma, porque eu vivi numa geração que fala muito que os atletas fazem muitos sacrifícios, que é muito sacrificante a vida de um atleta. Eu acho que não cabe mais isso. Porque desde quando o sacrifício é bom? Sim. Não precisa mais ser assim. Né? Essa decisão pode ser leve. Não estou dizendo que ela vai ser fácil. Sim. Estou dizendo que ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser um sacrifício. São karma, escolhas. Né? São escolhas. Poxa, estou de dieta. Em algum momento da minha dieta, por que não comer uma pizza com os meus amigos? Por que não? Desde que seja uma escolha consciente e estratégica. Isso é muito importante, sabe, Fábio? Sim. Porque eu já vi profissionais que ficaram nessa neura, nas boas aspas, de disciplina, e daí conseguiram o que queriam e depois pagaram um preço muito grande. Sim, com a saúde deles, inclusive. Lógico. Olha, trabalhou 5 anos sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, conseguiu, ficou milionário e adoeceu. Não precisamos mais disso. E é importante que eu diga isso, talvez seja um quebra de paradigma da minha parte, porque eu vim de uma escola que você se sacrificava muito. Sim. E era tudo muito doloroso. Né? E não precisa mais ser assim. Eu aprendi assim, mas eu entendo hoje, numa atualidade que a gente fala muito de saúde mental. Sim. E não é discursinho bonito, Sim. Não é motivacional. Hoje, saúde mental está diretamente ligada à produtividade, eficiência e eficácia. Sim. Eu não quero entregar resultados
10 anos, 15 anos, 20 anos para depois me aposentar. Eu quero trabalhar, entregar resultados, eu quero alta performance, eu quero excelência até o meu último dia. Sim. Então, quando a gente fala disso tudo, desse equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional, não é para agradar ninguém. Lógico. É para falar de estratégia de desempenho. Porque eu quero equilíbrio para me dar sustentabilidade, para me dar longevidade. Eu quero entregar 50 anos, eu quero entregar 60 anos. Com saúde, né? Com saúde. Por que eu faço exercício até hoje? Cara, para amarrar o tênis sozinho com 75 exatamente, anos. Exatamente. Com 80 anos, com 90 anos. Né? Exatamente. Nós queremos promover a saúde, não é só para evitar doenças. Sim. É para a promoção... Seja, né? Exatamente, é para promoção da saúde, né? Então, veja que é um paradigma, é algo, é uma dicotomia talvez, né? Sim. Então, peraí, eu tenho que cuidar da saúde para evitar doença. Peraí, é como se eu pegasse minha lente de aumento e jogasse para a doença. Se eu estou com uma lente de aumento, tenho que evitar doença, isso expande. Sim. Não, eu faço atividade física, eu equilibro minha vida pessoal e profissional para promover saúde. Sim. É outra visão. É outra visão. E aí eu falo, isso aqui é uma visão muito pessoal, porque até determinado período da minha carreira, eu me mantinha estudando. Minha vida acadêmica, escolar, sempre aconteceu paralelamente. Porque era assim, eu sou atleta, mas eu posso torcer meu pé, semana que vem eu preciso estar estudando. Sim. Eu preciso estudar porque se minha carreira acabar assim, eu estou estudando. Eu preciso estudar, porque se eu não tiver mais mercado, eu estou estudando. Em algum momento eu falei, não, mas eu não quero isso, eu estou antecipando o problema. Não, eu vou estudar para a construção de uma outra carreira, até porque eu descobri que você permanecer em constante ou contínuo aprendizado, você agrega valor para a sua carreira atual, para a sua jornada atual, mas você vai construindo também outras possibilidades e oportunidades. Não, é excelente. E fazendo um gancho sobre isso, que a gente entrou um pouco, né, na inteligência emocional aí, uma recomendação para que as pessoas mantenham uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de resiliência, uma mentalidade de alta performance. Você tem alguma recomendação para que você tenha esse mindset mesmo, sabe? Assim, cara, talvez é um foco, ou é uma repetição, ou é um plano bem desenhado, com metas bem definidas. O que você leva em consideração como uma recomendação que o André Heller pode dar para a gente, para falar, cara, mantenha uma mentalidade. Como que eu vou manter uma mentalidade de crescimento, próspera e que tenha sustentação? Tenho várias recomendações, mas se eu pudesse escolher agora construa uma rede de apoio. Perfeito. Construa uma rede de apoio. Pode ser mentores, empresas parceiras, profissionais. Cada dia falam mais disso, né, André? Assim, até mesmo de você, dúvida. Cara, você não é bom naquilo. Exatamente. Você precisa de um mentor. Você faz isso dessa forma. Você quer ser melhor do que isso? Cara, você precisa de referências de mentores, né? E não é só uma questão, né, Fábio, de você procurar pessoas melhores do que você. São pessoas que te oferecerão outros pontos de vista, ou melhor dizendo, te oferecerão a vista de outros pontos. Nossa, legal. Isso é fundamental, é outra perspectiva, porque você está dentro de você, é redundante falar isso, mas está dentro de você, você com outras perspectivas, você tem a capacidade de ter uma outra visão. É uma referência, né, cara? Pô, peraí. Sem dúvida. Sai daquela zona de conforto, senso comum, sai do seu quadradinho, onde está tudo quentinho, você vai ouvir outras pessoas de confiança, pode ser família, pode ser outras organizações, mentores. Nós temos o coaching hoje, banalizaram o tadinho do coaching, mas é uma metodologia com embasamento científico, amplamente usado nos Estados Unidos e Europa. Então, a terapia, a psicologia, eu faço terapia há muito tempo. Eu fui atleta. 18 anos. Eu fui atleta de alta performance. Para lidar com a pressão, cara. Sem inteligência dúvida. Emocional, você tem que se conhecer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a construção de uma rede de apoio, para mim, ela é fundamental. Legal. Você vê, assim, existe muito clichê. Ou realmente, assim, o mercado vai
banalizando algumas funções, né? E tem gente fazendo tão bem para muitas pessoas, impactando muitas pessoas com dicas de neurociência, com inteligência emocional, com exemplos de resiliência, exemplos de se manter em alta performance, porque de fato assim, você tem que controlar a sua mente para poder ir para um próximo passo, né, cara? Imagina assim, você cansado no meio de uma competição, muitas vezes é dor muscular, muitas vezes é um sinal de uma lesão, tal. Independente disso, né? Você tem que levantar a cabeça e treinar ou tratar, ou o que seja. O trabalho Exatamente. não para, né? Então, assim, isso é muito impressionante. E até sugiro aqui uma mudança de termo. Quando a gente trabalha inteligência emocional, e é um tema muito importante, a gente fala mais sobre gerir emoções do que controlar. Porque o controle ele é uma difícil. Gestão de emoção. É uma gestão de emoção. Sim. E tudo começa no pensamento. Porque, de novo, a emoção é uma resposta emocional. Sim. É fundamental você ter uma rede de apoio para te oferecer uma outra perspectiva, é fundamental. E não precisa ser uma recomendação que, olha, você precisa buscar determinado profissional ou determinada empresa. Tem que funcionar para você. É um plano Perfeito. Individual. Se você conversar com a sua mãe e te fizer bem, faça isso. Se você conversar com um amigo seu, uma amiga sua, se você conversar com um parceiro seu ou com uma pessoa que você não conhece, que você está contratando ou pediu ajuda e está te ajudando, é esse o caminho. Não existe uma fórmula de sucesso ou uma poção mágica. Cara, e outro ponto que eu queria que você desse uma dica aqui é qualquer argumento ou recomendação que você tenha no momento que a pessoa está passando por uma pressão, sabe assim? Então você tem alguma recomendação para momentos de pressão? Porque de fato vocês viveram uma alta performance absurda e de fato o mundo te dá pressão, né? Então assim, por isso a inteligência emocional é importante. Então você tem alguma dica para que as pessoas consigam viver um momento de pressão de uma melhor forma? Sim, planejamento. Né? Planejamento, você antecipar o que você pode fazer naquele determinado que porventura pode acontecer um determinado momento de pressão. Então vamos um exemplo hipotético. A seleção brasileira vai jogar em Recife um campeonato sul-americano que nunca perdeu, vai até lá. Então fazer essa análise antecipadamente de fatores que o time controla e fatores Legal. Que não controlam. Então, o que nós não controlamos? A torcida, o público, os patrocinadores, o ruído dessa torcida. Nós não controlamos o adversário, a performance Sim. do... Então, se eu não controlo, eu não observo. Eu nem vou gerenciar, porque eu não controlo. Então, já que eu não controlo, eu não vou nem investir meu tempo para gerenciar. Sim. O que eu gerencio? A minha rotina de preparação, a hora que eu vou dormir, me preparando para o jogo, a minha alimentação, a minha doação no treino, né? A minha preparação. Isso eu controlo. A minha relação com a minha equipe. São Perfeito. Componentes controláveis, que são passíveis de gestão. Nesses componentes, eu invisto o meu tempo e a minha atenção. Então, cada vez mais, Fábio, neste mundo de uma infinidade de bits e bytes de informações, você gerir o seu tempo e a sua atenção é primordial. De Sim. novo, onde eu boto a minha atenção, onde eu invisto minha atenção, é como se eu estivesse pegando uma lente de aumento, uma lupa, e colocando lá. Botei minha atenção nessa caneca, ela vai se expandir, não tem dúvida. Eu preciso aprender a gerir esse meu investimento, Perfeito. Sobretudo para gerir pressão. Legal. Eu fui um treinamento do Jerônimo Tons um tempo atrás, e ele falou muito de, eu levei até para a questão de própria produtividade, né? Porque você precisa passar por aquele momento de pressão e de certa forma você tem que ser o mais produtivo possível. E o que você fez aí, em outras palavras, falando em produtividade, é você tirar o atrito. Exatamente. Tira aquilo que você não tem controle, ou tira aquilo que é um obstáculo, limpa um pouco
a mente, né, para que você foque naquilo que você tem controle. Senão você vai criando também, o que falam muito de inteligência emocional, o que é a frustração? Né? Algo que você criou expectativa. Sim, sem Entendeu? dúvida. Se não era sob meu controle, né? Concorda? Hoje eu queria um jantar maravilhoso, romântico, em casa. Então, mas, pô, então vai lá e fala, amor, pode ir. Podemos combinar? Exatamente. Agora, se a tendência de eu chegar em casa e não ter o jantar é alta, eu vou chegar e vou me frustrar. Então... Sem dúvida. É quase que uma higiene mental. Exatamente. Eu vou escolher, eu vou mapear todos os componentes. Perfeito. Né, todos aqueles itens. Tira os atritos. Exatamente. Você vai fazendo higiene. Não, peraí, eu vou focar aqui. Neste momento que eu preciso entregar resultado, eu vou focar naquilo que agrega valor e gera resultado positivo. E eu gosto da analogia do sinal de trânsito, né, em relação à tomada de decisão. Sim. Então, poxa, não gera valor, não agrega, não gera resultado positivo e não agrega valor, sinal vermelho. Sim. Não siga. Sim. Gera valor, mas não agrega resultado, sinal amarelo, fica atento. Sim. Agrega valor, gera resultado positivo, segue. Verdão. São analogias que são poderosas para a gente gerir essa nossa rotina de trabalho, que cada vez parece, o dia está cada vez menor, né? Menor pressão quantidade constante, de horas, pressão constante. Na verdade, a gente precisa se adaptar, Sim. entender que vive num mundo de incertezas, né? Sim. Vive num mundo de incertezas. Acho que isso, inclusive, deveria ser muito ensinado nas escolas. Tem uma frase do Edgar Morin no seu livro Os 7 Conhecimentos Necessários à Educação Moderna, e fala assim: precisamos aprender a navegar em um oceano repleto de incertezas, apenas com alguns arquipélagos de certezas, né? Então é isso, a gente precisa entender que o ambiente é um ambiente de incerteza, Sim. de pressão, de instabilidade, de complexidade, já que é assim que tal eu me adaptar, né? Temos que se preparar para isso, né? Exatamente. Temos que se preparar muito para isso. André, cara, tinha que marcar já qual que é o próximo episódio. Porque assim, eu fico só assistindo aqui, na verdade, né? Porque tudo que você passa de bagagem, passa de conhecimento e troca de experiências com a gente é realmente muito rico para todos os mundos, os universos, para quem pretende ser atleta, para quem é empresário, né? E isso realmente fica muito nítido. E para a gente encerrar o bate-papo aí, para também não virar uma hora e meia, o pessoal está correndo 45 minutos só hoje em dia, né? Assim, então a gente está tentando medir para ouvir uma corridinha aí. A gente faz uma analogia aqui com o nosso Pode Contar. Você pode contar para a gente o que de repente fez você mudar a chave na sua vida, quando de repente você percebeu que deu um clique assim e falou, cara, eu preciso levar isso aqui a sério, ou foi quando eu mudei uma rota, algo que você pode contar, né, que de repente fez você enxergar a vida de forma diferente? Sem dúvida, posso contar, inclusive é a minha missão. Eu descobri de maneira muito pragmática, muito empírica, que de fato eu precisava estar aberto ao aprendizado contínuo. Porque hoje eu falar sobre a importância do aprendizado contínuo é tudo muito lindo na teoria. Sim. Agora, na prática, você estar aberto ao aprendizado contínuo engloba você estar aberto ao desconforto. Perfeito. Porque a partir do momento que você descobre ou toma consciência daquilo que você não sabe, isso acontece num curso, num cafezinho, numa reunião, numa prova, numa competição esportiva, com uma derrota, ou o adversário for melhor, você toma consciência, caramba, não fui o suficiente. Esta é a famoso estágio de desconforto. Você descobriu aquilo que você não é bom ainda, Sim. aquilo que você não sabe, e para você seguir adiante, para você se aprimorar, você precisa estar aberto ao aprendizado contínuo. Envolve desconforto, envolve incerteza, envolve ansiedade, por vezes Sim. medo. Muito, né? Muito, mas é a única maneira de evoluir. Perfeito. A partir do momento que a gente tem essa consciência que qualquer aprendizado, seja micro ou macro, envolve desconforto, agora eu sei que o próximo desconforto que eu sentir num aprendizado, num eventual aprendizado, caramba, todo mundo sente isso. Você querendo ou não, todo mundo vai sentir.
Tô sentindo, mas é assim mesmo, eu vou seguir. Sim, cara, perfeito. Agradeço essa dica, é maravilhosa. E até mesmo assim, a própria zona de conforto, né? Como a zona de conforto é perigosa. Exatamente. Assim, ela é um perigo. Né? Então, assim, porque é onde está quentinho, gostosinho. Exatamente. Tá? Né? Onde ninguém eu quer tô sair seguro, dela. eu estou seguro, eu tenho certeza, eu tenho uma certa autonomia. E tem muito profissional e organização que se sente desconfortável, mas resolve voltar para o conforto, porque em algum momento, de novo, aqui não é um julgamento de valor, em algum momento teve resultado com aquele método, aquela poção mágica, Sim. aquela solução, mas talvez agora para o presente e para o futuro não é mais. Esse método não vai funcionar. E aí aqueles que optam em ficar sempre na zona de conforto acabam se tornando obsoletos no mercado. Perfeito, cara. Eu normalmente aqui internamente a gente fala para os líderes e fala para todos, né? Aquele CPF que nos trouxe até aqui não é o mesmo CPF que vai nos levar adiante. Então não é, né, parece para analogia para empresários, né? Então manda todo mundo embora e troca, porque senão não... Não, começa por você. Exatamente. Né? Então, assim, precisa olhar para o espelho primeiro. Exatamente. O que me trouxe até aqui não vai me levar adiante, né? E André, obrigado, cara. Foi uma aula, um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, no nosso Pode Contar no escritório, tá aqui direto, né? Sempre fazendo suas estratégias aí. E a gente tá junto, cara. Obrigado pelo carinho que você sempre demonstra por nós e por todo esse aprendizado. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade. Acabei nem falando do livro, fiquei de te responder, mas o livro está aqui. Esses conteúdos estão à disposição no livro, é um projeto de 6 anos bem bacana. Perfeito. E eu vou deixar mais um livro para você. Eu vou deixar mais um livro para você e você pode compartilhar com os teus clientes, com o teu público. Obrigado Perfeito. Por esse convite, adorei. Obrigado, gente. Tá aí, ó, para vocês. Tem muito conteúdo aqui rico. Obrigado, André. Valeu. Valeu, que aula. Até a próxima.